Bem-vindo ao Contos da Meia-Noite. Aqui é a Fran. A partir de agora, o medo não pede licença. Apague as luzes, coloque os fones, feche os olhos e não olhe para trás. A história já começou. Antes de começar nosso relato, deixe aqui nos comentários de onde você está nos ouvindo. Meu nome é Davi, tenho 41 anos e trabalho como técnico de manutenção industrial. Vivo rodando por cidade pequena do interior do Paraná, sempre indo de fábrica em fábrica, carregando ferramenta e pressa. Isso aconteceu faz uns 4 anos, numa tarde de fevereiro. Eu estava voltando de Faxinal para Apucarana. Calor alto, céu branco, aquele vento que só levanta poeira e não refresca. Um cliente me falou de um atalho, uma estrada de chão que cortava por dentro de plantação e economizava quase meia hora. Eu conhecia a região por cima, mas nunca tinha entrado por dentro. Peguei o desvio. A terra era vermelha escura. O carro levantava poeira fina e o mato dos dois lados estava alto. De um lado eucalipto, do outro capim seco. Depois de uns minutos, o som do mundo pareceu baixar. O rádio não pegava nada. Só o motor e o barulho seco das folhas raspando umas nas outras. Foi quando eu vi o homem. Ele estava no meio da estrada, andando devagar, carregando uma cruz enorme nas costas. Não era cruz de enfeite, era madeira grossa, velha, com a trave larga. O corpo dele ia curvado. Diminuí. Parei longe para não jogar poeira nele. O homem virou o rosto e eu vi a cara, pele queimada de sol, sulcos fundos, olho escuro e parado. Não era velho, mas parecia gasto. Baixei o vidro e perguntei se estava tudo bem. Ele respirou fundo, como se estivesse segurando a vida na garganta. Disse que era promessa. Disse que precisava levar aquela cruz até uma capelinha escondida do outro lado do mato. Ele pediu ajuda. Só alguns metros, só para aliviar. Eu hesitei, mas a forma como ele falou me pegou. Não era agressivo. Era um pedido baixo, cansado, como quem não tem mais saída. Saí do carro. O calor bateu na cara como parede. O cheiro de terra quente e folha seca subiu forte. Segurei a cruz para ajudar a tirar do ombro dele. No primeiro toque, eu senti. Pesava demais. Pesava como ferro. Mas não era só peso. Era como segurar algo úmido por dentro. Algo que puxa o corpo para baixo, sem explicar porquê. Coloquei no ombro e dei os primeiros passos. Ele, do meu lado, endireitou o corpo. Andava leve. A expressão dele mudou rápido, como se tivesse tirado um saco de cimento das costas e jogado no meu ombro. Andei uns 15 metros e o peso aumentou. A cruz parecia colar na pele. O ombro começou a arder. Tentei devolver. Eu virei para passar a trave para ele. Ele deu um passo para trás. A boca dele abriu num meio sorriso. Não era alegria, era alívio. Ele disse que agora era comigo. Disse que eu tinha aceitado. Eu achei que era ameaça, brincadeira, golpe. Tentei jogar a cruz no chão. Ela, o saiu. Eu puxei, empurrei. Tentei girar o corpo. A madeira não descolava do ombro. Era como se tivesse gancho por dentro da carne. Eu gritei com ele. Perguntei o que era aquilo. Ele recuou devagar para dentro do mato,
como se já conhecesse aquele fim. Antes de sumir, ele disse uma frase que me gelou. Disse que a única forma de me livrar era passar adiante, fazer alguém aceitar carregar, nem que fosse por poucos passos. E disse que, quanto mais tempo eu ficasse com ela, mais difícil seria soltar. Ele entrou no mato e desapareceu. Não foi correndo, foi sumindo entre as folhas, como se fosse parte do lugar. Eu fiquei sozinho, no meio da estrada, com aquilo me esmagando. O peso aumentava minuto a minuto. E junto vinha outra coisa, um desânimo pesado, uma tristeza sem motivo, uma vontade de deitar ali e largar tudo. Eu tentei voltar para o carro, consegui com dificuldade, mas não dava para entrar. A cruz batia no teto e eu não conseguia abaixar. O sol começou a cair e eu já estava tremendo de cansaço. Um caminhão de ração parou mais à frente. O motorista desceu e perguntou se eu precisava de ajuda. Eu inventei uma história de promessa e pedi para ele segurar a cruz por alguns metros. Eu falei do mesmo jeito que o homem falou comigo. Eu ouvi minha própria voz e não gostei do som. O motorista olhou para a cruz, olhou para mim e negou. Disse que não. Disse que tinha filho pequeno e não se metia com promessa de estrada. Subiu no caminhão e foi embora. A noite caiu e eu entendi que eu estava preso naquele trecho até alguém aceitar. Eu caminhei cambaleando até ver luz de casa. Um sítio com televisão ligada a cachorro, latindo fumaça de fogão. Bate na porta. Um casal apareceu. Eu pedi arruda. Pedi só alguns passos. O homem me olhou como se eu estivesse sujo por dentro. Disse que não ia tocar. Fechou. A cruz pesou mais. Eu pensei nos meus filhos. Pensei em morrer ali. Eu chorei de raiva, de vergonha, de desespero. Lembrei de uma tia minha, benzedeira, que morava numa cidade próxima. Consegui chegar até lá pedindo carona e andando curvado em partes. Quando ela me viu, não perguntou muito. Só mandou entrar. Ela passou sal grosso no chão, acendeu vela, rezou. Depois olhou para a cruz e disse que aquilo era fardo, passado de mão em mão. Ela me disse que eu tinha duas escolhas. Ou eu passava adiante e virava parte do ciclo, ou eu levava de volta para onde ela pertencia. No dia seguinte, eu voltei ao atalho. O corpo doía, como se tivesse apanhado. A cruz parecia viva no meu ombro. Entrei no mato guiado por uma sensação de puxão. Andei por horas entre as folhas secas. Cheguei numa clareira com uma capelinha de barro rachado, telha quebrada, porta torta. Dentro, no chão, havia pedaços de madeira, traves quebradas, restos de cruz empilhados. Eu entendi sem ninguém explicar. Ali era o lugar de origem, o ponto onde o fardo voltava, quando alguém tinha coragem de devolver, sem passar para outro. Eu encostei a cruz no chão, ela solto. O alívio foi imediato, como se tirassem um caminhão das minhas costas. Saí de lá e o mato pareceu mais leve. O vento voltou a ter som normal. Eu voltei para casa depois de 2 dias, magro, acabado, com um ombro roxo. E desde então, eu não ajudo ninguém na estrada, sem pensar 2 vezes, porque tem pedido que não é pedido. E armadilha. E tem peso que gruda.